Doutor, aí é um segredo Com que você certeza. consegue aí somar 15 anos de atividade rural, não importa se é intercalado. Exato. Somou 15 anos, tem direito à aposentadoria rural. É um sentimento que a gente vê muita frustração no segurado rural, e é ele buscar a aposentadoria, não conseguir, e a gente fala: "Ó, não atingiu a carência", e aí ele responde: "Poxa, mas eu trabalhei a vida toda na roça e agora não consegui, não tenho carência". Olá pessoal, mais uma vez aqui no STRcast. Hoje nós vamos falar sobre os segredos para uma concessão de benefício diretamente no INSS. A gente tem encontrado muitas pessoas que têm dificuldade em conseguir a aposentadoria rural direto no INSS. Portanto, hoje é o tema que nós vamos tratar no STRcast. Hoje eu estou com um advogado que vai falar um pouco sobre os segredos para que você consiga o benefício diretamente no INSS, sem precisar judicializar. Portanto, peço que você fique conosco aqui até o final do conteúdo, se inscreva no nosso canal, compartilhe este conteúdo com seus amigos, seus parentes, seus vizinhos e também ative as notificações para que você não perca nenhum conteúdo do nosso STRcast. É um programa que trata aqui sobre os direitos dos segurados, os direitos dos trabalhadores e também abordamos diversos outros assuntos que envolvam o ser humano. Falamos um pouco sobre as regras previdenciárias, regras das leis do Brasil e outros benefícios assegurados para os nossos trabalhadores. Espero que você goste do nosso conteúdo e assista todos os nossos episódios. Portanto, vamos dar início aqui. Antes de falar o nome do nosso convidado, eu vou aqui fazer a apresentação dele. Eu recebo hoje um advogado que atua conosco na STR-ADV, é bacharel em Direito pela Faculdade Paraíso, possui experiência tanto no Tribunal de Justiça do Ceará quanto na advocacia privada, tendo atuado em áreas como direito civil, empresarial, trabalhista e consumidor. Além disso, possui vasta experiência em prática de audiências, acompanhamento processual e atuação jurídica estratégica. E hoje nós vamos conversar sobre um tema extremamente importante, que é da atuação dele, Dr. Davi Desidério. Doutor, bem-vindo ao nosso STRcast, espero que tu sinta-se à vontade e vamos dar início aqui a esse bate-papo falando sobre os segredos de uma aposentadoria para que seja concedida diretamente no INSS. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutor, é um prazer estar aqui. Espero que seja uma conversa proveitosa, a gente consiga entrar nesses temas de forma bastante agradável e que ajude quem está ouvindo a gente. Muito bem. Doutor, eu queria começar aqui perguntando para o senhor o seguinte. Em regra, o senhor atua no direito previdenciário e na análise ali de aposentadorias rurais, não é isso? O senhor Exato. atua com mais foco neste tipo de benefício. Exato. O que é que o INSS mais utiliza como argumento, como motivo para indeferir as aposentadorias rurais? Qual é o argumento mais usado pelo INSS? Pronto, doutor. Na maioria dos casos, os fundamentos ali para o INSS negar uma aposentadoria rural tem sido falta de provas. Então é muito comum, você pede ali um indeferimento de um benefício e você abre lá, né, que tem um despachozinho do INSS colocando por que que ele foi que ele negou sua aposentadoria. E Hum, na maioria das vezes, o fundamento padrão que eles usam é: não há documentação suficiente para comprovar o período rural necessário. Esse é, na maioria das vezes, é o que é aplicado. uhum. E aí, neste caso, por exemplo, o INSS recebe um pedido de aposentadoria por idade rural, analisa a documentação, demora um período para analisar. E quando dá o resultado, diz o seguinte: o benefício foi negado por falta de prova. Uhum. Ou então ele usa como argumento falta de período de carência, não é isso? Isso. Então a gente vê, por exemplo, ou o INSS usando falta de carência, ou o INSS usando falta de provas suficientes ou falta de provas. Uhum. Quando o INSS usa falta de carência, o que que isso significa? Porque o agricultor, em regra, quando ele recebe o resultado, ele fica sem entender, Uhum. porque não sabe o que é carência, por exemplo. Então, eu queria que o senhor explicasse aqui para os nossos seguidores o que é que significa isso, Pronto. quando o INSS negar por falta de carência. Perfeitamente. A carência, ela é basicamente uma quantidade de tempo mínimo que o INSS exige que você tenha para conseguir o benefício. E aí, no caso da aposentadoria rural, essa carência é de pelo menos 15 anos. Então, para você conseguir a aposentadoria rural, você precisa de uma carência de 15 anos. E Uhum. aí, quando é que é indeferido por falta de carência?
quando você ou não comprovou nada desses 15 anos, ou até comprovou uma parte, mas não comprovou 15 anos totalmente, né, comprovou 10, comprovou 5, Uhum, mas não fechou os 15 anos, que é a carência necessária para a aposentadoria rural. uhum. Muitos trabalhadores trabalham a vida inteira na agricultura. Começa ali com 10 anos, às vezes até mais jovem, com 8 anos, começa ali o exercício da atividade rural. Mas por que então que o INSS ainda assim nega as aposentadorias rurais? Por que que o INSS diz o seguinte: olha, você precisa de 15 anos? Já a pessoa trabalhou muito mais do que 15. Uhum. Trabalhou 30 anos, 40 anos na agricultura e às vezes trabalhou desde ainda criança. Por que que o INSS usa isto como argumento? Falta de carências, tendo que o trabalhador viveu a vida inteira na agricultura. Exato, isso é bastante comum e até é um sentimento que a gente vê muita frustração no segurado rural, que é ele buscar aposentadoria, não conseguir, e a gente fala: "Ó, não atingiu a carência", e aí ele responde: "Poxa, mas eu trabalhei a vida toda na roça e agora não consegui, não tenho carência". Só que, para a gente comprovar essa carência, não basta só chegar para o INSS e dizer: "Ó, trabalhei 30 anos na roça", não é tão simples assim. Para que seja reconhecido, o INSS reconheça realmente todo esse período que você trabalhou na roça, a gente precisa de provas, de documentos que vão ali instruir o seu processo, né, mostrar para o INSS que você realmente exerceu a atividade rural durante o período que você está falando. Aham. Então o grande problema é esse, que às vezes o segurado especial, ele de fato trabalhou na roça a vida toda, Uhum. a gente sente a dor dele, chegou na hora de descansar, a Uhum. cabeça já não está mais tão boa, já está cansado fisicamente, porém, infelizmente, não conseguiu ao longo dos anos fazer a documentação necessária ali. Não lembrou, não tinha informação de que era importante fazer DAP, fazer CAF, fazer hora de plantar, e aí isso acaba gerando esse problema. Uhum. Com relação ainda sobre documento, já que é o maior gargalo do agricultor, vamos dizer assim, a maior dificuldade para conseguir o benefício diretamente do INSS seja a falta de documentos. E por falar em documentos, quais são os documentos essenciais que não podem faltar de forma alguma para que o INSS mesmo conceda a aposentadoria rural? Pronto, na via administrativa, né, diretamente do INSS, basicamente é essencial que o segurado especial ele tenha documentos que a gente chama de base governamental, que são Uhum, basicamente documentos, cadastros feitos pelo governo direcionados para quem trabalha na agricultura. uhum, Então, esses documentos são os mais fortes e os essenciais para conseguir uma aposentadoria direto no INSS, porque uhum, lá o INSS tem uma sensação de veracidade maior do que você está informando. Então, se você informou que trabalhou na roça em 2010 e tem lá uma DAP, né, você fez um cadastro lá no DAP 2010, o uhum, INSS pensa: "Poxa, realmente ele trabalhou na roça", uhum, porque o próprio governo aceitou o cadastro dele como agricultor nessa data. uhum. Com relação à DAP, a gente tem ali vários tipos de DAP, né? Tem a DAP variável tipo 1, né? Tem vários tipos de DAP. Por exemplo, aquele que tem uma propriedade rural maior, uma propriedade rural, vamos dizer assim, com uma quantidade maior de terras, é diferente, por exemplo, uma pessoa que tem 10 tarefas de terra, outra que tem 50 tarefas de terra. Então, qual é a DAP que vai servir para o pequeno agricultor? Qual é a DAP que vai servir para ele provar que de fato é agricultor e que sobrevive da roça para efetuar a aposentadoria? Pronto, Porque a gente sabe, só concluindo a pergunta, a gente sabe que o agricultor, para que possa se aposentar como rural, ele tem que sobreviver da agricultura, não é? exato. Porque não é um agricultor, vamos dizer assim, proprietário rural que vai se aposentar como agricultor de subsistência. Há uma diferença aí que nós vamos já aprofundar isso. Mas qual é a DAP que vai realmente ser necessária para que a pessoa se aposente como agricultor? Basicamente, doutor, a gente vai precisar que o segurado especial ele esteja cadastrado ali como trabalhando em regime de economia familiar. Então, essa DAP específica do agricultor que explora em regime familiar ali, ele tira o sustento dele, né, do serviço como agricultor. Então, Uhum, essa DAP, ela vem especificando que há mão de obra familiar dentro daquelas pessoas que estão cadastradas ali naquela DAP. uhum, Então, a DAP que é recomendada, né, e que é necessária para se aposentar como agricultor é essa DAP, uhum, destacando que você exerce a atividade rural, existe a sua própria mão de obra naquela terra. uhum. É importante fazer essa diferenciação, né? Porque a gente encontra muitos proprietários de terra querendo se aposentar como agricultor, quando na verdade não existe ali um trabalho de subsistência. Né, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso também, porque às vezes o proprietário chega aqui
e ele é um grande proprietário, tem muitas terras. Não é o fato só de ter grande propriedade rural, mas assim, é o fato de exercer a atividade mesmo. Porque Uhum. tem aqueles que têm grandes quantidades de terra, mas exercem a atividade rural ainda de forma subsistencial, ali junto com a família. Mas existem também os proprietários que têm grandes quantidades de terras e não exercem a atividade rural junto com sua família, né? Ou ele arrenda a terra, ou ele trabalha, vamos dizer assim, fatiando a terra para vários trabalhadores produzirem, e aí ele tem uma forma de arrendamento ou uma forma de participação nos lucros desses trabalhadores. Então eu queria que o senhor esclarecesse aqui para mim, né, e para os nossos seguidores, qual é a diferença do proprietário rural para o agricultor de subsistência? Perfeito, doutor. Realmente existem pessoas que moram, têm propriedades rurais e não necessariamente elas exploram a atividade rural como sua fonte ali de manter sua família. Uhum, Então é importante fazer essa diferenciação, porque não adianta nada você ter toda uma base governamental, né, ter DAP, ter várias provas de roça, uhum, sendo que na verdade na sua casa a atividade rural em si não é o que mantém a sua família. O que uhum, mantém, por exemplo, é você fazer um arrendamento, né, você aluga a sua propriedade para outros plantarem. Então qual é o segurado especial que vai se encaixar para conseguir uma aposentadoria rural como segurado especial? Aquele que desenvolve a atividade rural ali de regime familiar, então ele tira seu sustento da onde? Da atividade na roça. uhum, Então, a grande diferença vai ser essa. Se você, por acaso, é dono de uma grande propriedade e você tira o sustento da sua família. Você pode até plantar, mas na verdade se tirar a roça da sua vida, você ainda vai continuar conseguindo arcar com as despesas mensais da sua casa, então você não se enquadraria, né, ali como segurado especial, porque sua fonte de subsistência principal não seria a atividade como agricultor. uhum. Por que que o agricultor é chamado de segurado especial? Boa pergunta, doutor. É porque realmente ele é bastante especiado. Ele é basicamente ali o único segurado que ele vai conseguir um benefício sem ter contribuído diretamente para o INSS. Então essa especialidade dele está relacionada a isso. Enquanto todo mundo precisa pagar diretamente ao INSS para conseguir um benefício previdenciário, Uhum, o segurado especial, ele não precisa. Ele só precisa comprovar que trabalhou na roça. uhum. Então essa é daí que vem talvez essa nomenclatura para ele. Na semana passada nós estivemos aqui conversando com o Dr. Neilson, e ele falou sobre as aposentadorias urbanas, né, e lá nós tratamos especificamente das aposentadorias voltadas para aquelas pessoas que contribuem para o INSS, que de fato pagam o INSS. Então vai uma dica para você que é trabalhador urbano, que contribui mensalmente para o INSS, vale a pena assistir o episódio da semana passada com o Dr. Neilson Oliveira. Vou deixar no link aqui da descrição para que você possa depois assisti-lo. E lá naquela ocasião nós tratamos só das aposentadorias urbanas. E uma pergunta que eu fiz para ele foi: quem é que tem direito a uma aposentadoria urbana? E ele esclareceu aqui que são aquelas pessoas que de fato pagam o INSS. O agricultor, ele é chamado de segurado especial, como o senhor falou, porque ele não contribui. Ele só precisa comprovar que trabalhou na agricultura para que possa ser considerado segurado especial. Mas existe também, eu lembro bem que na lei há uma previsão de que o agricultor ele deve sim contribuir para o INSS, em cima da produção dele. Ou seja, se o agricultor trabalha de fato plantando, colhendo, ao final da safra, o que ele produziu, ele vai vender, comercializar e em cima do que ele comercializou, ele paga uma contribuição para o INSS. Então eu queria que o senhor esclarecesse aqui, afinal de contas, o segurado especial, ele é obrigado a pagar a contribuição para o INSS em cima da produção dele ou ele não é obrigado a pagar essa contribuição para que finalmente seja considerado segurado especial? Perfeito. Doutor, não existe uma obrigatoriedade dessa contribuição. De fato, a lei prevê essa possibilidade de o segurado contribuir em cima ali do que ele colhe, né, como agricultor. E, na verdade, essa é uma prática que não é tão comum na nossa região. Na nossa região existe mais o segurado especial voltado ali para uma agricultura familiar e que não tem muito essa informação de que pode contribuir Uhum, como segurado especial. uhum, Então, acaba que ela é uma contribuição facultativa, digamos assim. uhum, Você pode fazer sua colheita, gerar seu boleto para o INSS como segurado especial e fazer a contribuição, uhum, mas não é uma obrigatoriedade. Você não precisa necessariamente fazer isso para uhum, conseguir uma aposentadoria rural ou qualquer benefício como uhum. segurado especial.
Então, afinal de contas, o agricultor ele não está obrigado a contribuir mensalmente para o INSS. Exatamente, Mas se quiser, pode. exatamente, Ele perfeitamente. deixa de ter segurado especial porque paga o INSS? Não, 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 né? De não, forma nenhuma. de forma nenhuma. Quer dizer, em algumas categorias ali, se você fizer uma contribuição como segurado empregado, e ali ultrapassar 120 dias ao longo dentro do mesmo ano, Uhum, aí você vai haver uma quebra da sua qualidade de segurado especial, porque você contribuiu como segurado empregado fora da atividade rural. uhum, Então, se ele faz uma contribuição nesse contexto, aí haveria um desenquadramento. uhum. Mas se a contribuição é feita como segurado especial, a contribuição voltar diretamente para o agricultor, não há nenhum problema. Aí vai uma atenção, né? Porque o agricultor, ele pode contribuir com o INSS, mas ele tem que observar a forma de contribuição. Não é só querer pagar. Não, eu sou agricultor, este ano a safra foi boa, tive uma boa quantidade de milho, de feijão, vendi e quero pagar o INSS. Pode contribuir com o INSS, mas deve observar a forma como contribui. Porque não é só simplesmente comprar o carnezinho e começar a pagar, tem que ter uma inscrição, Exato. né? E aí é onde o segurado especial poderá deixar de ser considerado como tal, Sim. ou seja, ele pode deixar de ser considerado agricultor porque fez uma contribuição como segurado individual, contribuinte individual, Sim, né? E sim. aí isso pode acabar prejudicando ele na hora de fazer a aposentadoria. Mas falando em contribuição do segurado especial, do agricultor, existe a possibilidade de ele pagar, por exemplo, como segurado facultativo. Se ele pagar como segurado facultativo, ele também poderá deixar de ser considerado como segurado especial? Doutor, a contribuição como facultativa, ela não necessariamente desqualifica como segurado especial, porque a contribuição como facultativa é justamente para pessoas que não exercem uma atividade Uhum. remunerada, né, que Aham. gera a obrigatoriedade de contribuição. Aham. Então, a contribuição como facultativo pode ser realizada sim pelo segurado especial, porém sempre com essa atenção de que para fazer esse tipo de contribuição tem que ser feito dentro dos termos para não haver esse problema de você, por engano, não contribuir Aham. como contribuinte Tem que individual. observar o código de pagamento Exato, ali, né, tem que exato, observar. Por exemplo, o 1007 é do contribuinte individual, então o agricultor não poderá contribuir nessa forma, porque poderá te prejudicar. exato. Vai deixar de ser considerado segurado especial para ser Sim, considerado contribuinte individual. Mas o senhor falou aí do agricultor que trabalha de carteira assinada. Foi isso que tu disse, olha, pode ser que o agricultor que venha a trabalhar de segurado como segurado empregado, e ele pode até trabalhar no meio rural, mas se ele trabalhar mais de 120 dias no ano de carteira assinada, ele deixa de ser agricultor. É isso mesmo? exatamente, doutor. É muito comum, né, pelo menos aqui na nossa região que a gente atua, que em algum momento o segurado especial, por necessidade, pela seca, Uhum, tenha ido desenvolver uma atividade urbana para uhum, tentar manter sua família, né. Às vezes ia até para fora do estado, ia para São Paulo, ia para o Rio, uhum, e nesse período ele acabava exercendo ali uma atividade como carteira assinada, né, ou como uhum, pedreiro, como padeiro, e depois desse período que ele ia tentar, acabava voltando para continuar trabalhando na roça. E uhum, aí, se esse intervalo ali onde ele trabalhou foi inferior a 120 dias, né, foi dentro do limite máximo de 120 dias, dentro de um único ano, ele não perde a qualidade de segurado especial. Então, certo. mesmo ele tendo trabalhado na época da agricultura, se Aham, ficar dentro desse intervalo de 120 dias dentro do mesmo ano, ele uhum, ainda assim poderia ser reconhecido como trabalhador rural ao longo de todo o ano dele. uhum. Então significa dizer que se ele tiver trabalhado até 120 dias no ano, fora da atividade rural, ele ainda assim não deixa de ser considerado agricultor, segurado especial. Não Exa é isso? exato, exatamente. Mas vamos lá, digamos que ele tenha trabalhado 150 dias de carteira assinada, ou seja, por tempo superior a 120 dias. Mas a atividade exercida foi como, por exemplo, cortador de cana, ou seja, ainda no meio rural. Então, nessa situação, nessa hipotética situação, ele deixou de ser considerado segurado especial? Não, Duva, nessa situação ele não se desenquadra como segurado especial, porque aí ele continua sendo segurado especial, só que numa espécie diferente. Então a gente vai ter o segurado especial ali como um gênero, que vão ter espécies de segurado especial. E aí Uhum, dentro dessas espécies, a gente vai ter o empregado rural, que é quem trabalha de carteira assinada numa atividade rural. Então ele tem uhum, um empregador, né, ele tem alguém que paga ali o salário dele mensalmente, mas a função que ele exerce é relacionada à atividade rural. Então essa pessoa ela continua sendo segurado especial, continua tendo todos os direitos ali de um agricultor que trabalha plantando lá na roça dele. uhum.
Então, o agricultor ele pode sim trabalhar por mais de 120 dias de carteira assinada, desde que observe a atividade exercida. Exato. É isso? Desde que nessa categoria específica De rural, isso, como empregado trabalhador rural. rural. Isso. Aham. Fica a dica para você que é agricultor. É possível sim você trabalhar por até 4 meses de carteira assinada sem prejudicar a sua aposentadoria rural. Então veja, se você trabalha na agricultura, trabalha na roça, se porventura sentiu a necessidade de sair da roça, você pode sair, trabalhar de carteira assinada por até 4 meses e não deixar de ser considerado agricultor. Então, se você trabalha de carteira assinada, você pode trabalhar no ano até 4 meses fora da atividade rural e ainda assim ser considerado segurado especial agricultor. Doutor, o INSS também usa o argumento de que, pelo fato de ter exercido atividade urbana, deixou de ser segurado especial e por isso nega a aposentadoria rural. Nessa situação, qual é a estratégia que a gente pode usar para que o agricultor se aposente como rural? Pronto, nesse tipo de situação, houve ali uma quebra, né, da qualidade de seguridade especial, porque o indivíduo trabalhou mais do que 4 meses ao longo dentro de um ano ali, em uma atividade fora da agricultura. Nesse tipo de caso, o que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar que, após o encerramento desse vínculo que ele teve, ele tenha ali um documento, uma prova rural, demonstrando que, ó, encerrou o vínculo que ele teve, ele voltou a trabalhar na roça. Então, qual é a estratégia que a gente precisa usar nesse caso? A gente declara períodos rurais que a gente chama de intercalados. Uhum, Então, ele exerceu a atividade rural do ponto A ao ponto B, né, de 2000 a 2007, uhum, 2007 a 2009 ele trabalhou de carteira assinada. uhum, Então, esse período ele não trabalhou na roça, voltou a trabalhar em 2010. uhum. Então, de 2010 para frente, ele retoma a atividade rural dele, e aí a gente precisa só de um documento, uma prova, né, dentro desse intervalo ali, após o encerramento desse vínculo, para comprovar para o INSS que, ó, o vínculo dele encerrou em 2009, 2010 está aqui a prova dele rural, ele voltou a trabalhar na roça. Uhum. E aí Então é ele retoma a importante ter uma atividade rural. prova de que retornou ao trabalho rural. Exato, Não é exato, o fato de ter trabalhado de carteira assinada é que ele deixou automaticamente de ser considerado agricultor. Não exato. é isso? Então é preciso ter uma prova do retorno da atividade rural. Mas, doutor, vamos lá. Se alguém trabalhou de maneira intercalada no meio urbano, não vai retirar os direitos da aposentadoria rural dele. Precisa, no entanto, ter a prova rural do retorno. Mas vamos lá. Esta pessoa trabalhou 10 anos de carteira assinada. Trabalhou de 2000 a 2005 na agricultura, de 2006 a 2016 de carteira assinada e voltou para a roça em 2017, por exemplo. Como é que fica a configuração desse trabalhador? Ele vai se inserir na qualidade de segurado especial ou ele vai se inserir na qualidade de trabalhador urbano para efeito de aposentadoria? Ele pode sim continuar se inserindo ali como segurado especial sem nenhum problema. E aí a gente só vai ter que ter atenção para compor esses 15 anos de atividade rural. Então, o importante é ter 15 anos de atividade rural e, no momento do requerimento, estar trabalhando na agricultura. Então, se por exemplo, de 30 anos ele trabalhou 15 como urbano e trabalhou um período rural aqui, no finalzinho trabalhou mais um período rural, então ele continua se encaixando ali como agricultor, a gente vai retirar só esse período que seja 10, seja 15, seja 20 anos que ele trabalhou de carteira assinada, e mesmo assim, se for reconhecido 15 anos de atividade rural, ele vai conseguir se aposentar como agricultor Então, sem nenhum problema. o segredo aqui é você comprovar 15 anos de atividade rural, não importa se são 15 anos intercalados. Exatamente, a gente existe essa possibilidade de declarar períodos intercalados, né, Uhum, quebrando ali períodos onde ele não estava exercendo a atividade rural. Isso é muito benéfico para o agricultor, né, é um entendimento relativamente recente, né, que surge uhum, ali de forma mais estabelecida em 2022. uhum. Então, a partir de 2022, ficou estabelecido que, ó, o agricultor ele pode sair da roça e depois voltar, desde que somando tudo, junte os 15 anos, ele vai conseguir o benefício dele. Pronto, então é um segredo, né? Muita gente não sabe. E o INSS costuma negar por conta disso. Então, não é necessário, para que a aposentadoria rural seja concedido, que haja o trabalho rural de forma ininterrupta. É possível sim você ter 15 anos de atividade rural de forma intercalada. Ou seja, você trabalhou 5 anos na agricultura, saiu, passou 2 anos na atividade urbana, voltou, trabalhou na roça de novo, posteriormente teve que se ausentar da agricultura. O que importa é que você, somando os períodos trabalhados na agricultura, você tenha 15 anos
para conseguir a aposentadoria rural. Doutor, aí é um segredo, né? Com Que você certeza. consegue aí somar 15 anos de atividade rural, não importa se é intercalado. Exato. Somou 15 anos, tem direito à aposentadoria rural. É um ponto de extrema importância que faz muita diferença, né. Ter essa ideia de que o fato de ter trabalhado um longo período na atividade urbana não vai impedir sua aposentadoria rural. Pois é, é uma coisa, é uma realidade, Sim, né? Tem muitos agricultores que saem da roça por conta, por exemplo, de estiagem, sim, seca, o inverno não foi bom porque faltou água, ou então choveu até demais que o legume se perdeu, exato. né? Porque também tem a chamada seca verde, Uhum, né? Aquela seca que você tem chuva, uhum. mas aí você não tem o legume. Exato. Choveu muito, você tem água, mas você não tem a safra Não choveu o suficiente, né, para gerar a colheita, né. para gerar colheita. Choveu até muito, Aham. acumulou água, mas Sim, aí sim, não foi suficiente para sim. segurar o legume. Exato, exato. Então aí nesses casos, obviamente, o agricultor ele precisa sair Sim, da é uma roça. realidade bastante que a gente vê bastante na prática, justamente esse ponto de que nos períodos de seca, em algum momento mais de dificuldade ali que a família precisava manter o sustento dela, não tinha como tirar da agricultura, e aí o segurado ele vai buscar de outras formas. E aí muitas vezes ele vai para fora do Ceará, vai para outras atividades, buscando manter sua família ali, enquanto a atividade rural não consegue manter ele, né. Claro, com razão, Sim, né, com razão. Quer dizer, por faltar chuva ou por ter chovido demais e ter sim. faltado legume, o agricultor agora tem que ficar condenado, tem que ser condenado a ficar no seu lugar para não perder o direito à aposentadoria rural. Sim, e é um aspecto até interessante que eu sinto que o segurado especial, muitas vezes ele faz isso, e eu sinto que ele faz porque precisa, mas se dependesse dele, ele viveria da agricultura a vida dele inteirinha. Só que pela necessidade ele se obrigou a viver fora da região dele, passar por um monte de dificuldade, e aí seria muito ruim se ele fosse penalizado por isso, né. É, com certeza. E a gente vê aí que é uma realidade difícil, Muito, porque a maioria sai por necessidade, não é porque quer. exato. E geralmente quando sai encontra muita dificuldade lá fora, porque lá fora é um mundo novo, né? Geralmente o agricultor quando sai vai para uma cidade grande Sim, e aí muitas vezes não sabe nem por onde começar um emprego na cidade grande, né? Tem dificuldade, muitos não sabem ler, muitos sim. não sabem escrever, então começam ali as dificuldades que são outras, Uhum, né? Podem sim conseguir um emprego, conseguir dar a volta por cima, mas assim, é uma dificuldade grande, com certeza. né, e aí penalizar o agricultor, porque ele saiu da seca, porque ele escapou da fome, seria demais. Mas doutor, o senhor falou aqui também sobre o fato de que o agricultor ele precisa tirar da roça o seu sustento. Ou seja, é indispensável que o agricultor tire da roça o seu sustento para que seja considerado segurado especial. Significa, portanto, dizer, vai a pergunta, isso significa dizer que ele não pode ter renda fora da agricultura? Um exemplo aqui, o agricultor, ele é casado e tem 2 filhos. E aí o filho mais novo trabalha, em um comércio da cidade. Ele deixa de ser agricultor porque o filho trabalha de carteira assinada e traz renda para dentro de casa em virtude desse trabalho? Excelente pergunta, doutor. E até é um pouco relacionado a isso que a gente estava falando de necessidade de manutenção da família. Aham. Então, isso não necessariamente vai, desqualificar ele como segurado especial, como agricultor, Uhum. porque se a renda dessa outra pessoa do grupo da família for ali dentro do limite de um salário mínimo, então a qualidade de segurado especial dele é mantida, porque um salário mínimo a gente sabe que não é suficiente para sustentar uma família, por exemplo, com 3 pessoas, né, ou Uhum. 2 pessoas, Uhum. o pai, a mãe e o filho. Uhum. Então o entendimento é nesse sentido, de que, ó, se dentro do grupo familiar de um agricultor, o filho recebe um salário mínimo, ou a esposa trabalha recebendo um salário mínimo, Uhum. isso não vai impedir a qualidade dele de segurado especial, porque a qualidade, o trabalho dele na roça continua sendo essencial para manter a família dele. Uhum. Porque só aquele salário mínimo ali recebido não seria o suficiente para cobrir as despesas da família. Uhum. Então, resumo da ópera, é possível que dentro da família de um agricultor possa existir alguém trabalhando fora da roça. Isso, Isso não vai impedir do agricultor se aposentar como agricultor, né. exatamente. Tem uma súmula aí, vai aqui o alerta para os nossos colegas advogados. Tem uma súmula na Turma Nacional de Uniformização, que é um órgão da justiça que aprecia questões previdenciárias, que diz que o fato de um membro familiar exercer atividade urbana não retira do agricultor a sua qualidade de segurado especial. Não é isso? Exato.
Eu não me recordo agora qual é a súmula, Também não lembro de eu cabeça não qual que é lembro de cabeça, mas tem essa súmula aí que diz que o agricultor não deixa de ser segurado especial porque alguém da sua família trabalha em emprego urbano. Olha, doutor, o senhor falou aí de renda de um salário mínimo. Se o filho ganhar um salário mínimo, o agricultor, o pai desse rapaz, não deixa de ser segurado especial. Mas se eventualmente este filho ele recebe remuneração superior ao mínimo, complica a situação do é, agricultor? aí já é um ponto que vai ter que ter mais atenção, Uhum, porque quando a renda é superior ao salário mínimo, aí o entendimento do INSS na prática é de que a família se desenquadra, porque em tese a atividade rural não seria mais essencial para o sustento daquela família, porque aham, já tem outra renda que seria capaz de arcar com todas as despesas. uhum, Então é importante ficar atento a essa questão da remuneração. Se uhum, for uma renda com remuneração muito alta, aí é uma dificuldade muito grande. aham, Se for uma remuneração um pouco acima do salário mínimo, ou com um limite ali de um salário e meio, na justiça a gente consegue, pode até conseguir relativizar, mas no INSS é mais difícil. Aí vai um alerta, né? Para quem vai dar entrada na aposentadoria rural, no INSS é exigido uma autodeclaração. E aí lá na autodeclaração, o agricultor tem que informar quem são as pessoas que fazem parte do grupo familiar e que exercem a atividade rural. Então, muitas vezes o INSS nega o benefício porque o agricultor preencheu errado a autodeclaração. Por exemplo, informou um filho que trabalha em atividade urbana, mas informou ali na autodeclaração como sendo membro da família que trabalha na roça. Ou seja, está uma informação totalmente contraditória. Como é que alguém que trabalha na atividade urbana, um filho, trabalha 8 horas por dia no comércio, ele vai informar na autodeclaração que trabalha na roça com ele? Então tem que ter o cuidado com relação à autodeclaração rural. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a autodeclaração da atividade rural, porque é um documento muito importante que pode decidir o destino do benefício, se vai realmente ser concedido ou se vai ser negado. Com certeza, doutor. A autodeclaração rural, eu diria ali que, tirando as provas rurais em si, é o segundo documento mais importante de um Uhum, requerimento de aposentadoria rural, porque é o documento onde você vai informar para o INSS onde foi que você trabalhou, quais foram as terras que você trabalhou, com aham, quem foi que você trabalhou, né? Se foi sozinho, se foi com sua esposa, com seu filho, informar o período, né? Quais as datas você trabalhou. Então, é muito importante que você preencha isso de forma extremamente adequada para não gerar um indeferimento quase automático. Porque se uhum, você coloca uma informação errada lá na declaração, às vezes seu benefício vem negado você tendo toda a documentação do mundo. uhum. Então é o segundo documento mais importante. Exato. Vai aí atenção para os agricultores. Se você for dar entrada na sua aposentadoria rural no INSS, cuidado com a autodeclaração. É o segundo documento mais importante. Primeiro são as provas da atividade rural. O segundo é a autodeclaração que precisa ser preenchida corretamente para que o benefício seja concedido diretamente no INSS. Doutor, este documento, ele pode ser preenchido à mão ou ele é preenchido de maneira eletrônica? Até alguns anos atrás ele era preenchido à mão, porém ali por volta de 2022 ele passou a existir um formulário eletrônico. Uhum, E aí hoje em dia o preenchimento ele é eletrônico e normalmente o INSS exige que seja preenchido eletronicamente. Então uhum, tem que entrar pelo computador e colocar todos os dados nesse formulário eletrônico. E aí, eventualmente, um caso ou outro, eu diria que na prática eu vejo o INSS aceitando uma preenchida à mão, uhum, mas é raro. uhum. Normalmente, quando você junta preenchida à mão, foi necessária a exigência, né, para você preencher a eletrônica. Qual é o prazo da exigência? Normalmente é 30 dias. Normalmente não, é 30 dias. Você faz o requerimento sem o preenchimento da autodeclaração rural, hoje em dia, automaticamente, o INSS já abre a exigência te dando 30 dias para fazer o preenchimento. E se não for preenchido este documento, a autodeclaração rural, no prazo de 30 dias, o que pode acontecer com o benefício? Nesse caso, o benefício ele vai ser indeferido de forma automática. Se o INSS não identificar o documento lá preenchido, vai ser negado. Vai ser negado. Então, o que pode ser feito, portanto, para não ser negado? Em caso de exigência, deve ser respeitado o prazo de 30 dias. Exato. Não é isso? Então, o outro segredo aqui, você que dá entrada na aposentadoria, ou que você está pretendendo dar entrada na aposentadoria rural, você precisa se atentar ao prazo de 30 dias, quando o INSS exigir a apresentação de novos documentos.
Se não for cumprido e respeitado este prazo, o seu benefício vai ser negado. Doutor, o INSS, ele apresenta também ali, segundo o que a gente vê na prática, alguns robôs, né? Alguns robôs do INSS estão trabalhando aí a todo vapor. E aí gera muito indeferimento, é o que a gente tem visto. E por que que isso acontece? Por que que o robô, que deveria ser eficiente, né? Ou seja, a IA está todo vapor aí, está todo mundo trabalhando na pesquisa de IA, o que que a IA pode fazer, substituindo algumas atividades repetitivas pela IA. E aí eu quero saber do senhor qual é a opinião sua com relação aos robôs do INSS. Eles têm acertado, têm errado? Como é que tem sido essa configuração? O senhor percebe quando é uma decisão advinda do robô ou uma decisão advinda de um ser humano? Como é que o senhor percebe isso aí? Doutor, definitivamente dá para perceber quando a decisão é de robô no INSS ou se foi feita pelo servidor humano, né. Uhum, E aí é um dilema, porque eu entendo o benefício que tem a utilização da ferramenta pela demanda, né, um uhum, alto volume de demanda para pouco servidor, o robô acaba ajudando a dar vazão para esses requerimentos. aham, Então tem esse lado positivo. aham, O lado negativo é justamente esse, de que muitas vezes o robô deixa passar certos detalhes que ele não consegue identificar ainda. uhum, Então o robô ele trabalha muito com base nas informações registradas na base governamental do uhum, governo. uhum, E aí a gente volta de novo para provas de base governamental. uhum, Então, ele se baseia muito por isso. Se uhum, ele identifica que o requerente ali, né, a pessoa que solicitou o benefício tem cadastros em DAP, hora de plantar, facilita dele gerar a concessão do benefício, porque ele aham. identifica essas bases registradas no suporte dele. É Se por não isso tem, aí dificulta. por isso que a autodeclaração rural precisa ser eletrônica também, Exato, porque ela é digitada, ela não é exato, escrita à mão, né, exato. então quando é escrita à mão, o robô talvez tenha dificuldade de ler, Com né, certeza, então essa mudança foi justamente para ele poder conseguir colher os dados da autodeclaração para poder fazer a uhum, análise dele, né. então por isso que é muito importante o agricultor ter uma assistência na Sim. hora de requerer o benefício, é muito importante. E com relação ainda aos robôs, eu até tenho, assim, uma curiosidade em relação aos robôs, porque eu acho que de fato vai trazer muitos benefícios. Os robôs estão aí para ajudar, mas ao mesmo tempo eu fico ansioso, curioso para ver se realmente vai funcionar 100% e a gente tem visto aí alguns erros, mas ansioso pelo fato de que o robô pode trazer muita agilidade, né? Uma decisão que pode demorar 3, 4 meses, hoje pode sair com uma semana, né? Mas a gente ainda não vê isso. A gente ainda vê demora, Uhum. atrasos nas análises do benefício. E aí eu pergunto para o senhor, qual é uma estratégia que poderia ser adotada em caso de demora na resposta do INSS? O que que o senhor sugere para os nossos seguidores aí? Vamos considerar um segredo, né? Um segredo para que o processo saia o mais rápido possível direto no INSS. Doutor, nesse tipo de situação, existe, né, a possibilidade de despachar direto com o servidor para tentar agilizar, mas a gente sabe que não é sempre que a gente tem uma resposta muito proveitosa. E eu Uhum, diria que um outro plano que pode dar algum resultado seria o mandado de segurança, aham, que é uma ferramenta ali jurídica, né, judicial, que você consegue levar para a justiça, dizer que está havendo uma demora excessiva do INSS em te dar uma resposta, e uhum, aí, com base nisso, o judiciário pode obrigar o INSS a te dar a resposta dentro do prazo que deveria uhum. ser, né? E qual seria o prazo, assim, minimamente razoável para que o INSS dê uma resposta? Se não for dada a resposta, você pode entrar com mandado de segurança. Qual é o prazo que você considera razoável ali? Ou que a lei considera razoável? É um tema complexo, porque na prática a lei prevê uns prazos um pouco mais curtos ali de resposta em 30 dias, 60 dias, Uhum, e aí algumas vezes a gente vê extrapolando esse limite, só que às vezes é interessante se aguardar um pouquinho mais. Mas eu diria, minha resposta é que a partir de 60, 90 dias, você já poderia começar a pensar no processo judicial de mandado de segurança como uma opção para agilizar, mas uhum. sempre fazendo uma análise de custo-benefício, né? Aham, Se aham. compensaria fazer esse trabalho ou não para aquele caso, se realmente compensa E esperar um na pouco justiça, mais. como tem sido as decisões dos juízes em relação ao mandado de segurança? Tem dado certo? Tem realmente agilizado o processo no INSS? Quais são os resultados na justiça do mandado de segurança? É um tema que tem sido bastante conflituoso na justiça, porque os juízes a gente sente que trazem uma certa burocracia para esse tipo de procedimento também, para evitar um volume ainda maior, né, de processos para eles analisarem.
Então, em algumas vezes, eles causam burocracia que acabam não dando o resultado que a gente queria, mas na prática, eu posso dizer que acaba ajudando, mesmo quando não tem uma sentença favorável, porque às vezes ele intima o INSS para ter ciência do processo e isso acaba fazendo com que o INSS dê uma decisão no processo administrativo. Uhum, Então, às vezes, até de forma indireta acaba ajudando. uhum. Então, é mais ou menos essa situação. Na justiça a gente tem visto muito o debate ainda sobre o uso do mandado de segurança para agilizar o processo administrativo. Tem juízes aí que entendem que deve existir o mandado de segurança e tem outros que entendem que não, que deve esperar mesmo a fila do INSS. Né? Mas eu acredito que sim, é uma ferramenta poderosa, o advogado sabe como manusear o mandado de segurança e eu acredito que o segurado deveria sim procurar o advogado quando o processo administrativo passar de 3 meses. Né? Então, a orientação que eu costumo dar é: se o processo administrativo, se o pedido no INSS está demorando há mais de 3 meses para sair um resultado, deve ser procurado imediatamente um advogado para que ele possa fazer um mandado de segurança, possa elaborar um pedido de mandado de segurança perante a justiça. Doutor, voltando ainda para o assunto do agricultor, lá na autodeclaração rural, que agora é eletrônica, você precisa informar quem são as pessoas que trabalham com você, aonde é que você exerce a atividade rural, ou seja, o nome da localidade, o tamanho da propriedade, por que que o INSS solicita ali o tamanho da propriedade. Isto realmente é importante? É extremamente importante, é outro elemento que pode gerar também o indeferimento quase automático do seu Aham. benefício se você colocar uma propriedade muito grande, porque a lei ela prevê que o segurado especial, para ser segurado especial, ele tem que trabalhar dentro de um limite de terras determinado. Que é o chamado, Não vou lembrar de cabeça, mas o módulo fiscal, né? é o módulo fiscal, Exato. isso. Então tem um número de módulos fiscais limite, Uhum. salvo engano, não vou falar porque eu não vou lembrar, Tem mas algum, é porque depende muito da região, é, né? Tem a região Nordeste que o módulo fiscal é maior, isso. tem a região Sul que o módulo fiscal é maior, portanto tem que estar dentro de um módulo fiscal para ser Exato. considerado segurado especial. Recentemente até, eu vi um caso, que a terra tinha 200 e poucos, hectares. Aham. E eu, se eu não me engano, aqui no Ceará, o limite é mais ou menos isso, 200 hectares é o limite máximo ali de uma terra, de uma propriedade, para que ainda seja mantida a qualidade como segurado especial. Uhum. E aí isso pode desqualificar como segurado especial, por quê? Porque eu acho que o entendimento, né, nessa lei, nessa limitação como é que alguém com uma propriedade tão grande vai viver exclusivamente da agricultura familiar, sendo Uhum. que ele tem uma terra tão volumosa assim, né? Uhum. É importante também, porque assim, com a robotização dos processos, está cada vez mais necessário que o segurado especial ele tenha uma assistência jurídica, né, Sim. com um advogado. Por quê? Porque está cada vez mais Técnico, né? difícil, e mais técnico, porque quando você robotiza, o robô ele vai analisar do ponto de vista técnico. Uhum. Quando você, por exemplo, tem ali no processo uma pessoa analisando, um servidor do INSS, um humano analisando, ele vai enxergar a realidade do local. Né? Por exemplo, não, no Ceará, o agricultor, ele às vezes tem uma terra enorme, só que ele exerce de fato a atividade rural em regime de economia familiar. Só ele e a família, numa terra, numa quantidade de terra muito inferior ao tamanho da propriedade. Né? Então, às vezes, uma propriedade tem 200 hectares ou 200 tarefas, Sim. mas aí o agricultor só produz em 3, 4 tarefas. Só explora, né, a atividade Só rural em uma explora parcela bem menor, né, uma dessa parcela terra. bem menor. Às vezes a pessoa recebeu a terra de herança. Sim. A herança, às vezes, era do pai da esposa. E às vezes na prática também há uma divisão, né, dessa terra. Recebeu de herança uma terra muito grande, só que é dividida entre 10 irmãos. Aham. Então, na prática, apesar da terra estar registrada com volume muito grande, ela é subdividida em pedaços bem menores, né? Isso, e às vezes nem é documentado ainda. Sim, Né? sim, A exato, terra foi herdada, mas exato. ela não foi ainda documentada, não foi inventariada, portanto, o documento da terra ainda Isso, está com o tamanho total dela. exato. E o agricultor, às vezes, explora uma atividade rural num pedaço de terra muito superior. Uhum. Então, quando o processo administrativo ele é analisado por um humano, por um servidor do INSS, haveria ali uma chance muito maior de o benefício ser concedido. Mas agora, com a robotização, acaba prejudicando também o segurado especial. Né? Por quê? Porque perde-se a oportunidade de alguém analisar com mais Uhum. sensibilidade.
Mas aí é importante, voltando para a autodeclaração, que lá tem as informações corretas. Porque embora a atividade seja exercida em 3, 4 tarefas, a terra é muito maior, é preciso informar de forma correta na autodeclaração, para que não gere um indeferimento automático. É possível, doutor, que o agricultor, mesmo sendo segurado especial, mesmo sendo aquele pequeno agricultor, ele tenha empregados? É possível ele contratar pessoas para trabalharem na sua terra Doutor, é possível um empregado por até por até X. 120 dias. É, Mas, assim, em regra, isto é considerado como impossível pelo INSS e pela Justiça. Ora, se um trabalhador ele já é segurado especial, como é que ele vai ter condições de contratar um trabalhador? uhum, A lei ainda permite. A lei permite, mas ele não pode, vamos dizer assim, contratar muitos trabalhadores, né, ou então contratar um trabalhador por muitos dias. Há uhum. uma série de restrição. Não é porque é segurado especial que não possa contar com a ajuda de alguém. Pode, mas tem que observar, por exemplo, a quantidade de dias ou a quantidade de trabalhadores. Isto é previsão legal, é possível. Mas só que, no ponto de vista jurídico ou administrativo, ali, na justiça ou no INSS, isto, embora seja possível, isto é visto com maus olhos. Sim. Então, assim, se você é agricultor, segurado especial, trabalha exercendo atividade rural, tome cuidado ao contratar trabalhadores. A lei permite que você contrate, mas se você for dar entrada no INSS, no pedido de aposentadoria, e informar que contrata trabalhadores por muitos dias, ou então vários trabalhadores, isto pode ser visto como um impeditivo para a sua aposentadoria rural. É possível você, por exemplo, contar com a ajuda de seus vizinhos, né? Tem muita gente que troca dia de Sim. serviço. Então, isso é possível, plenamente possível. Mas com relação à contratação de trabalhadores, isto não é bem visto pelo INSS. E isso pode gerar também deferimento automático de benefício. Ainda com relação à agricultura familiar, eu quero que o senhor explique aqui para os nossos seguidores qual é o critério que o INSS vai usar para considerar uma mulher agricultora, figurada especial. Porque você falou aqui que é necessário o agricultor ter provas da atividade rural, ter DAP, ter hora de plantar, né? Ter documentos que informam a profissão de agricultor. Mas a gente encontra muito a mulher que tem a sua profissão como doméstica, por exemplo. Na certidão de casamento tem o marido agricultor e ela como doméstica. Como é que o INSS considera essa questão? A mulher que tem a atividade informada na certidão de casamento como doméstica, ela pode ter direito à aposentadoria rural? Sim, doutor. Nesse tipo de situação, a esposa, né, a mulher que trabalha na agricultura, ela sim pode ter o direito à aposentadoria rural dela, porque o entendimento é que essa profissão de agricultor do marido, né, qualificado lá na certidão, por exemplo, vai se estender para ela. Porque era muito comum, né, principalmente antigamente, quando você ia qualificar os nubentos ali, né, o pessoal que vai casar, você Aham, dava a profissão para o esposo e a mulher era considerada como só cuidava da casa, né? aham, Só que a gente sabe que na prática ela cuidava da casa e ajudava na roça, né, nas atividades que ela conseguia. aham. Então, por isso, há esse entendimento de que a esposa pode utilizar as provas, né, os documentos que estão registrados em nome do marido para ela. Uhum. Então o INSS entende que isso é possível? Sim, A mulher ser considerada segurada especial, mesmo quando as provas estão em nome de outra pessoa da família? isso, exatamente. Você pode aproveitar provas ali do seu grupo familiar, né, desde que você demonstre que naquele período vocês estavam convivendo como família e trabalhando junto, né, na roça. Aham. Então vamos lá. Se a mulher ela exerce a atividade rural junto com seu marido e eles têm provas da atividade rural. Ele e ela têm provas, já que a prova de um serve para o outro, mas essas provas também servem para os filhos. Por exemplo, um filho ou uma filha que tem 15 anos ou 16 anos, de repente engravidou-se. E aí ela tem direito ao salário maternidade. A mulher, essa jovem de 16 anos, que não tem provas da atividade rural em seu nome, poderá usar as provas em nome dos seus pais? Sim, também pode utilizar essas provas em nome dos pais,
porque o entendimento vai se manter basicamente o mesmo, né. É um Aham. grupo familiar composto pelo pai, a mãe e a filha, e aí se eles desenvolvem a atividade rural junta, é comum, né, que só um deles, normalmente o pai, Uhum. tenha a documentação em nome dele, e aí por isso que tem esse entendimento de que a filha também pode utilizar das provas em nome dos pais para comprovar seu trabalho na roça. Uhum. Então é possível sim que uma prova em nome do chefe de família possa servir para os demais integrantes. Exato. Doutor, para esclarecer mais aqui, nós vimos aqui que o agricultor ele pode contratar mão de obra, ele pode sim contratar um trabalhador por até 120 dias, ou então 2 trabalhadores por 60 dias. Então há sim essa possibilidade de o segurado especial continuar sendo considerado segurado especial e contratar mão de obra. Mas isto não é visto com bons olhos pelo INSS ou pela Justiça. Então, é bom que na autodeclaração rural a pessoa informe de maneira correta, né, que trabalha só com sua família. Se não contrata trabalhadores, não vai precisar informar isso. E se informar, tem que observar ali essa regra de até um trabalhador por 120 dias. Mas para a gente caminhar para o final aqui, eu queria perguntar o seguinte: o que o senhor considera, na sua opinião, como o argumento mais injusto que o INSS usa para negar as aposentadorias rurais? Do ponto de vista pessoal, na sua análise, qual é o argumento mais injusto que o INSS usa para negar as aposentadorias rurais? Doutor, eu diria que é comum, mas eu acho bastante injusto essa questão de filtrar muito por provas de base governamental, porque onde é que está a injustiça? A gente sabe que o agricultor, ele é uma pessoa com baixa instrução técnica, né, muitas Uhum, vezes o acesso à informação, principalmente antigamente, não era fácil, uhum, e aí é injusto que na fase mais avançada da sua vida, você já está precisando descansar, para isso você ter necessariamente que ter tido essa informação de fazer toda essa documentação, e se você não tiver, você talvez vai ter muita dificuldade uhum, de conseguir sua aposentadoria. Então eu enxergo bastante essa injustiça, porque às vezes você vê pessoas que realmente trabalharam na roça a vida toda, porém por falta dessa informação chegar até eles, né, que precisava ficar atento a fazer esses documentos, acaba tendo um benefício negado uhum, por conta de uma certa tecnicalidade, né, e uhum. aí a gente vê que na prática alguns documentos que a pessoa tem que são mais declaratórios, acabam não sendo suficiente às vezes para conseguir só com isso, então eu diria que é o que me incomoda mais, Uhum. essa sensação. É o que é mais injusto. É. E o senhor poderia deixar um recado para os nossos seguidores, especialmente para aqueles que são agricultores rurais? O senhor pode deixar aqui algum segredo para eles aí? O que pode ser fundamental para que o benefício seja concedido diretamente no INSS? Claro, doutor. Se você é agricultor e está nos assistindo, saiba que eu tenho um apreço especial com segurado especial, porque a minha família é de segurados especiais, meus avós sempre trabalharam na agricultura, e então para mim tem um valor especial de poder ajudar alguém nessa situação a poder descansar nessa fase mais complexa da vida, né, depois de tanto trabalho, que é um trabalho que a gente sabe que é árduo, que passa por muitas dificuldades. E um conselho que eu daria é: se você sente que não tem ali uma segurança total de fazer o preenchimento da declaração rural, não se arrisque em fazer só para talvez não gerar a perda do seu benefício que você teria direito se ele fosse feito de forma organizada. Então a dica que eu daria é: se sente insegurança na hora de preencher a declaração rural, procure um profissional capacitado para fazer esse procedimento, porque esse é um documento extremamente importante que pode gerar a negativa do seu benefício quase de forma automática. Então, siga esse conselho, que provavelmente suas chances de conseguir uma aposentadoria rural podem aumentar com base nisso. Obrigado, doutor. Eu quero aqui deixar também um recado para os nossos colegas, que tem muitos colegas advogados que estão entrando na área previdenciária e às vezes se perdem. Não é por não serem qualificados, não, é porque realmente as regras previdenciárias são muitas e os detalhes são muitos, e eu costumo dizer que às vezes por um detalhe você ganha e por um detalhe você pode perder um processo, perder um direito do segurado, né. Então, é muito importante se atentar aos detalhes. E aí eu queria que o senhor deixasse também aí um recado para os nossos colegas. O que os nossos colegas deveriam observar na hora de apresentar um requerimento no INSS para que o cliente dele tenha sucesso?
Doutor, nesse aspecto, eu sei como é advogar advocacia, eu sei das dificuldades que a gente costuma ter para se introduzir no mercado aí de trabalho, seja em qual área foi, principalmente no direito previdenciário, que realmente tem muita inovação, o processo administrativo tem muita mudança e às vezes você não consegue acompanhar. Então, a dica principal é se manter atualizado, estudando para entender como é que estão todos os procedimentos ali dentro do INSS para você não deixar de conseguir o benefício para um segurado, né, por conta de falta de informação que você poderia ter visto antes e acabou não vendo. E outra dica que eu também acho bastante importante é sempre analisar o caso com bastante cuidado e com bastante detalhe, analisar contraprovas, ver se existem alguns elementos que podem prejudicar ali o requerimento do seu cliente. Então, estude o caso antes da entrada no requerimento. Veja qual é a melhor estratégia, veja como é que você tem que montar aquele requerimento para aumentar a chance de dar certo. Muito bem. Doutor, o senhor vai na roça de vez em quando? Fui na roça mês passado. Mês passado. Fui em Parabu, minha cidade Foi? natal, meus É. avós tinham plantado, aí a gente Muito tá bem. lá aguardando a colheita do milho. Fez o que na roça, doutor? Lá eu fui basicamente só gravar vídeo. Tirei uma Não, foto, não botei o quebrou milho lá chapéu. não, doutor? Não tive esse dia de roça totalmente, Não. não. Meu avô não quis pagar a diária. Aí disse, pô, se Ah, não pagar a diária, eu não aí vou não fazer foi. esse serviço, não. Aí Muito foi bem. só nisso. Um abraço aí pro seu Cipriano, né? Antônio Cipriano. Antônio Cipriano, gente boa. O avô do doutor Davi é agricultor e trabalha nessa atividade já há muitos anos, né? Sim, Ele ainda sim. tentou sair para fora, mas Sim, exato. logo voltou. Eu tava refletindo agora, quando o senhor falou o nome dele, sobre a trajetória dele na Aham, agricultura e de trabalho, né? Realmente foi para embora, foi para o sul, aham. tentou lá um tempo, depois voltou e aí seguiu na atividade na Se roça. aposentou rural, Se né? aposentou Se rural. aposentou rural. Foi pra rua, foi pra fora, foi pro Exato, Rio Grande do Sul, mas exato. conseguiu se Um aposentar rural. período ali de maior dificuldade de seca, né? Foi Aham. tentar uma melhor condição no sul, passou um período lá, conseguiu manter, né, manter a família naquele período, né? Com Uhum. aquele trabalho fora da agricultura, mas depois voltou e aí segue Ainda hoje trabalha na até roça. hoje segue trabalhando, mesmo aposentado, Aposentado. ainda coloca a rocinha dele. Hoje em dia ele já disse que não quer mais muito não, que já tá cansado, mas É, ainda eu costumo brincar com meu sogro, por exemplo. Ele já é aposentado, mas ainda é uma fera para trabalhar. sim, E aí eu costumo brincar com ele: olha, o senhor está aposentado, vai perder sua aposentadoria porque está trabalhando ainda. Aí ele brinca e tal, fica com medo. Mas não perde, viu? Você que já é aposentado rural, pode continuar trabalhando na sua agricultura, pode inclusive trabalhar de carteira assinada, que não vai perder a sua aposentadoria já concedida. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui. E eu queria encerrar esse momento aqui dizendo que é um prazer tê-lo conosco na nossa equipe, no STRADB. O senhor tem exercido um trabalho exemplar, continue assim. E eu espero que o senhor volte outras vezes aqui para a gente tratar ainda sobre estes temas, especialmente aqueles voltados para os segurados especiais. E eu quero dar a oportunidade para o senhor aqui fazer as considerações finais, caso o senhor queira mandar lembrança para os seus familiares, ou para os seus amigos, para os seus colegas, enfim, para os seus clientes, que o senhor possa aí usar esse tempo aí para fazer essas considerações. obrigado, doutor. Primeiramente, agradecer o doutor pela oportunidade, né, de trabalhar aqui. É uma sensação muito boa fazer parte de uma equipe que a gente sabe que tem pessoas extremamente capacitadas, extremamente organizadas e honestas. É Uhum. um ponto extremamente importante. Então, obrigado por abrir as portas e que a gente siga sempre buscando manter o nosso trabalho nesses temas que eu sei que é uma prioridade para o doutor. E no mais, agradecer aos meus pais, à minha família por tudo. Eu não vou falar não, que apesar de não parecer, eu sou um pouco chorão. Se eu começar a falar, Aí chora um pouco, né? vai me dar o gatilhozinho do choro aqui. Muito bem. O doutor Davi, ele entrou aqui no escritório, eu vou só fazer um recorte aqui da sua experiência profissional, que eu falei aqui muito rápida, pois ó. Mas o doutor Davi entrou aqui no escritório através de um processo seletivo, foi, doutor? E Exato. embora sendo parente ainda, sendo um pouquinho do nosso sangue, né, doutor? Isso. Primo Mas distante, né, mas primo distante, mas entrou aqui por mérito pessoal, mérito próprio, fez um processo seletivo e está conosco aí já há quanto tempo? eu entrei em 2023, final de 23. Vai fazer Três, 3 vai anos. fazer 3 anos e tem exercido um papel fundamental aqui, especialmente nas aposentadorias rurais. Parabéns, doutor, pela conquista. Espero que o senhor consiga alcançar muitos resultados ainda satisfatórios. E a gente espera que o senhor volte outras vezes aqui para falar ainda para os nossos agricultores. Voltarei. Muito obrigado. E eu vou lhe entregar aqui. Nós já batemos um papo aqui e aí o senhor Sim, não recebeu o tá bom. comprovante de que esteve no SRCast.
né? Então aqui vai uma lembrança para o senhor. Ah, agora sim, eu estava extremamente triste porque não tinha recebido ainda Agora está minha recebendo. agenda do SR. Agora sim, tá completa a minha vinda aqui Muito no bem. podcast. Obrigado, viu, doutor? O caderno é seu, a caneca também é sua. Muito obrigado. Espero que o senhor faça uso dela, Com certeza, como eu faço uso da minha aqui, sempre. com certeza. Doutor, estamos aí, à disposição, sempre que precisar, o senhor pode bater na nossa porta para gravar um conteúdo, sair uma novidade na lei, sair uma inovação legal que vai beneficiar os agricultores, ou mesmo que venha trazer tensão, mas é importante Sim, trazer clareza e compreensão de tudo que precisa ser compreendido para que o benefício seja concedido diretamente no INSS. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. obrigado, doutor. Olha só, se você gostou do nosso conteúdo, se você assistiu até o final, eu queria que você deixasse o seu like aí e que você compartilhasse esse conteúdo com outras pessoas. Não deixe também de se inscrever no nosso canal para que você receba as novidades da Previdência Social em primeira mão. Espero você no próximo episódio. Até logo. Tchau, tchau.